Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Lucas e este é o primeiro vídeo que gravo aqui para o canal. Vida intelectual, 2 regras fundamentais. Quero compartilhar com vocês 2 conselhos que podem mudar o rumo das suas próximas leituras. A leitura é um meio universal de aprender. Sem ela, estamos desprovidos da ponte que nos liga às mentes mais brilhantes que já pisaram nesta terra. Diante disso, trago 2 conselhos retirados do livro A Vida Intelectual, do padre francês Antonin Saint-Exupéry, que são sobre o ato de ler. Primeiro conselho, leia pouco. Segundo, escolha. Nesse momento, você deve estar se perguntando se é isso mesmo que você ouviu. Se você deve ler pouco, te respondo que você não está enganado e que eu lhe entendo, que esse ensinamento vai de encontro a tudo que você já ouviu sobre isso. Mas calma, deixa eu te explicar. Saint-Exupéry mesmo deixa claro em seu livro que não se trata de reduzir a leitura bobamente. É óbvio que uma vida intelectual não se dá sem muita leitura. Entretanto, o que é criticado aqui é a paixão da leitura, da qual muitos se orgulham como de uma valiosa qualidade intelectual. Não é difícil presenciar em uma roda de conversa onde o tema é leitura, pessoas se orgulhando de lerem seus 5 livros por mês, ou mesmo admirando Joãozinho por ter devorado toda a obra de determinado autor em poucos meses. Essas pessoas simplesmente leem apaixonadamente e desprezam os resultados nocivos que tal ato traz para elas. Segundo Saint-Exupéry, deve-se ler inteligentemente, não apaixonadamente. Tal atitude jamais deve ser admirada e nem tão pouco praticada por quem se preza de ter uma vida de estudos realmente séria e produtiva. Nenhum fruto deve ser esperado de alguém que lê desordenadamente e que, ao invés de alimentar o espírito, entorpece-o. Aconselho você, então, a manter o autocontrole, desprezar tal orgulho e jamais se render a essa paixão que roubará seu tempo e lhe tornará um mero espectador que nada produz. Leia somente o que se quer reter, e você estará em condições e terá tempo para uma posterior reflexão e produção. O segundo conselho está intrinsecamente ligado ao primeiro. Se é preciso ler pouco, não maltratando nossos cérebros com leituras desordenadas, se faz igualmente necessário escolher os livros que iremos ler e também o que iremos ler nesses livros. Se deixar levar pelas propagandas interesseiras e pelos títulos tentadores, sem dúvida lhe fará perder tempo com obras mal feitas e que visam somente encher o bolso dos seus criadores. É preciso escolher bem os livros que se deve ler, contar para isso com a ajuda de conselheiros dedicados e conhecedores que podem nos guiar em meio a um mar de possibilidades. Tomei para mim como conselheiro o próprio Antonin Saint-Exupéry, que em seu livro nos diz para não termos relacionamento senão com a elite dos pensadores, que devemos ler apenas em primeira mão, onde brilham as ideias mestras. Escolher os livros que iremos ler é simplesmente focar no que é realmente importante para que alcançamos os nossos objetivos. Como dizia o Steve Jobs, foco é dizer não. No caso do intelectual, o foco é dizer não para as equipes de marketing que querem o induzir a ler determinado livro e gastar não seu dinheiro que pode ser recuperado, mas seu valioso tempo. Escolher nos livros é selecionar, mesmo nas obras-primas, o que devemos reter na intenção de não absorvermos o que não se fará necessário. Saint-Exupéry nos aconselha a ler os clássicos da literatura universal. Livros esses que foram provados pelo tempo e que são verdadeiras pérolas do conhecimento e criatividade. Lendo essas obras, pouparemos horas de leituras chatas de editores que tentam apenas repetir o que já foi dito com palavras novas. É certo que, além dos clássicos, o intelectual deve se dedicar à leitura dos livros de sua especialidade, mas, ainda assim, levando em consideração o conselho de escolher os livros que contêm as ideias mestras. Um médico, por exemplo, deve se dar ao trabalho de ler os clássicos da literatura médica e dessas leituras fazer bom proveito, refletindo e produzindo. Deve ele também se atentar para ler os livros de sua especialidade que mais contribuem para a ciência médica e jamais perder tempo com ninharias de falsos autores que visam somente o lucro. É necessário também, por outro lado, ter cuidado para não se deixar passar algum sucesso literário da atualidade e, em um momento de descanso, o intelectual pode se dar o direito de apreciar um bom romance, mas com cuidado para não perder o foco. Não leia um livro pelo fato de todos estarem lendo. Pense bem no que você colocará como alimento para o espírito criador. Não se embriague com leituras sem fim. Tome conselhos e leia aqueles que contêm verdades eternas capazes de lhe elevar ao cume do conhecimento humano. Agradeço imensamente por você ter me acompanhado até aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma e também desejo que você chegue ao conhecimento da verdade.